Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 75, parágrafo único da Lei 9.099. Vamos então à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que o não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Ok, então esse é o nosso dispositivo. Vamos à sua explicação. Pessoal, quero primeiro lembrar para vocês onde nós paramos na aula anterior. Na aula anterior, nós havíamos parado nesse momento aqui da audiência preliminar. Olha, nós tínhamos explicado um pouco sobre a audiência preliminar, um pouco sobre o seu andamento e paramos nesse momento aqui que eu descrevi na letra A. Atentem-se que, havendo crime de ação penal pública condicionada à representação e não sendo celebrado acordo civil, durante a audiência preliminar será dada a palavra à vítima, a fim de que ela informe se deseja representar criminalmente contra o autor do fato. Então, o momento da audiência preliminar em que nós paramos é este. Tentou-se inicialmente celebrar um acordo civil, não houve acordo civil. Nós estamos aqui tratando de um crime que é de ação penal pública condicionada à representação, é importante nós frisarmos isso. Esse dispositivo aqui ele está tratando apenas dos crimes de ação penal pública condicionada à representação, e como não houve acordo, foi dada a palavra à vítima e perguntada à vítima: você deseja representar criminalmente contra o autor do fato? Como eu expliquei para vocês, a decisão da vítima, nesse momento, vai definir os rumos da audiência preliminar. Eu quero lembrá-los, conforme eu constei aqui na letra B, que lembrem-se que a representação criminal ela é uma condição objetiva de procedibilidade. Portanto, se a vítima não representar criminalmente, o Ministério Público ele não poderá iniciar a persecução penal. Então, a decisão da vítima, nesse momento aqui, vai definir os rumos da audiência. E atentem-se ao seguinte: esse parágrafo único ele disciplina o caso em que a vítima diz o seguinte: olha, eu não quero representar criminalmente. A hipótese tratada nesse dispositivo ora em estudo é a hipótese em que a vítima diz na audiência preliminar que não quer representar criminalmente contra o autor do fato. E o legislador ele define que essa opção da vítima ela não implica decadência do direito e que esse direito de representar criminalmente poderá ser exercido futuramente, desde que dentro do prazo previsto em lei. Tá certo? Bom, vamos passar agora a essa segunda expressão aqui, que é a seguinte: que o não oferecimento de representação na audiência preliminar não implica decadência do direito. O que eu queria que vocês entendessem de início diz respeito ao que é a decadência. A decadência ela é uma causa de extinção da punibilidade. Isso está previsto no Código Penal. E quando a decadência acontece, quando ela ocorre, aí não mais é possível oferecer representação criminal. Então, se por um acaso, não foi o que aconteceu, mas se por um acaso o legislador ele tivesse optado por dizer o seguinte: olha, se a vítima não representar na audiência, isso implica decadência do direito, isso implicaria que não mais seria possível representar criminalmente no futuro, já que teria ocorrido a extinção da punibilidade. Todavia, pessoal, conforme vocês veem aqui, olha, não foi essa a opção do legislador. O legislador ele foi muito expresso ao dizer que essa opção da vítima ela não implica decadência do direito e que a vítima pode exercer esse direito de representação futuramente, desde que dentro do prazo legal. E a pergunta que fica é: até quando? Porque, ok, pode exercer dentro do prazo legal. E qual que é o prazo legal? Até quando que a vítima tem para oferecer representação? Pessoal, vamos então avançar para essa última expressão, que diz respeito a até quando que a vítima pode representar criminalmente. Conforme eu constei aqui na letra A para vocês, o direito de representar criminalmente ele pode ser exercido depois da audiência preliminar, desde que dentro do prazo decadencial, ou seja, desde que a decadência ainda não tenha se operado. E aí vem a pergunta: até quando? Ok. E qual é o prazo decadencial? O que o legislador definiu em lei a respeito do prazo limite que a vítima tem para representar criminalmente? Essa definição nós encontramos nesse dispositivo que eu trouxe aqui na letra B.
que prevê que o prazo decadencial é o prazo de 6 meses e ele é contado desde o dia em que a vítima veio a saber quem é o autor do crime. Isso é importantíssimo, tá bom? Importantíssimo. Não é contado do dia em que o fato ocorreu. Em verdade, o prazo decadencial ele é contado do dia em que a vítima ela veio a saber quem é o autor do crime. Então, aquela pessoa que tem o direito de representar criminalmente só terá iniciado o prazo decadencial no momento em que souber da autoria delitiva. Só para dar um exemplo para clarear a situação. Imagine que a vítima recebe uma carta com uma ameaça, mas ela não sabe quem enviou essa carta. Então, o fato já ocorreu, a ameaça ela já ocorreu, mas o prazo decadencial ainda não se iniciou. O prazo decadencial só se iniciará no dia em que a vítima tomar conhecimento de quem foi o autor dessa ameaça. Ou seja, só do dia que ela tomar conhecimento de quem enviou essa carta, tá certo? Quando ela tomar conhecimento da autoria delitiva. Ressalto aqui ainda, só para encerrar a aula, que a legislação ela pode criar outros prazos decadenciais, tá certo? Ela pode, não há qualquer tipo de vedação. Todavia, esse prazo aqui é o prazo padrão que a gente tem na legislação sobre decadência, e isso aqui cai bastante em prova, tá bom? Porque muitas vezes as pessoas acabam se confundindo, achando que é desde a data do fato, mas não. O prazo decadencial ele se inicia no momento em que se tem conhecimento da autoria do crime, no momento em que aquela pessoa que tem o direito de representar criminalmente toma conhecimento da autoria do crime. Perfeito? E como vocês viram aqui, se a vítima na audiência ela não exerce o direito de representação, não tem problema. Ela continua podendo representar criminalmente em data futura, desde que dentro desse prazo que eu constei aqui para vocês, dentro do prazo de 6 meses que são contados do dia em que ela tomou conhecimento da autoria delitiva. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.